Olá, hoje a gente mergulha em 1 Crônicas, capítulo 26. É um capítulo que mostra, assim, uma organização impressionante, né? Nossa, muito detalhada. Exato. Principalmente no serviço do templo e na administração geral do reino de Davi. É fascinante ver esse nível de estrutura. Com certeza. Vamos começar falando daqueles que cuidavam, digamos, da segurança e dos recursos. Os porteiros e os tesoureiros. Isso, vamos lá. O capítulo começa justamente com os porteiros. Ele detalha as divisões, né? Menciona famílias específicas como os coreitas, os meraritas, tem figuras como Meselêmias, Rosa, Uhum. mas o caso de Obed-edom chama atenção. O texto diz que ele foi abençoado por Deus e destaca que, olha só, 62 descendentes dele serviam ali. E todos descritos como homens capazes, né? Exatamente, homens com força para o serviço. Parece que o texto quer conectar essa bênção divina com o compromisso deles, né? Sem dúvida. E é interessante pensar que ser porteiro ali não era só uma questão de vigiar a entrada, Ah, sabe? Era um ministério mesmo, uma função sagrada dentro do templo. faz sentido. E a forma de escolher quem ficava em cada porta, leste, norte, sul, oeste, até os depósitos, era por sorteio. Por sorteio, que curioso. Pois é, envolvia famílias inteiras, desde os mais jovens até os mais velhos. Isso sugere, assim, uma mistura de, talvez, destino divino por causa do sorteio e responsabilidade familiar coletiva. E tinha um número certo de pessoas para cada lugar? Sim, bem específico. 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 por vez no depósito. Bem organizado. Nossa, E ainda menciona Zecarias, filho de Selemias, como um conselheiro prudente. Isso mostra que não era só a força bruta, né? O discernimento era valorizado também. que interessante. E essa organização toda, essa atenção aos detalhes, não ficava só nas portas, certo? E além. Exatamente. Ela se estendia para a administração dos bens do templo, os tesouros. Assim, os tesouros da casa de Deus e as coisas consagradas. Isso. Outros levitas, como os descendentes de Ladã, os gersonitas, tipo Geile e os filhos deles, Zetã e Joel, cuidavam desses tesouros. E de onde vinham esses tesouros todos? Olha, isso é bem revelador. Uma parte vinha de despojos de guerra. Ah, das batalhas. Sim, que Davi e seus comandantes dedicavam para a manutenção do templo. Era uma forma, né, de ligar as vitórias militares, o poder do rei, à instituição religiosa. Entendi. Uma conexão direta. Exato. E outra parte eram itens já consagrados por figuras importantes do passado, como Samuel, Saul, Abner, Joabe. Nossa, um acúmulo histórico ali. Pois é. E a responsabilidade por guardar tudo isso era de Selomite e seus parentes, que eram descendentes de Moisés. Ou seja, uma gestão muito cuidadosa desse patrimônio sagrado, conectando o presente de Davi com toda a história de Israel. Muito interessante como essa estrutura interna do templo, tão detalhada, parece que espelhava uma organização maior no reino, né? Com certeza. Porque o capítulo não fala só do templo. Ele menciona levitas com funções fora dali também. Isso mesmo. Que Ananias e seus filhos, por exemplo, dos israelitas, atuavam como oficiais e juízes em Israel, em funções administrativas e judiciais. Então a administração se espalhava pelo território. Sim, e de forma bem distribuída. Se a gente olha o quadro geral, vê isso claramente. A oeste do Jordão tinha Rassabias e seus parentes hebronitas. Eram 1.700 homens, também descritos como capazes, cuidando de toda a obra do Senhor e do serviço do rei. 1.700. É bastante gente. Muita gente. E a leste do Jordão, a mesma coisa. Gerias, outro chefe dos Hebronitas, com 2.700 parentes capazes identificados, lá no 40º ano do reinado de Davi, foram encarregados por Davi sobre as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. 2.700. Sim, para cuidar de todos os assuntos de Deus e do rei. Ou seja, uma rede administrativa e judicial enorme, super robusta, essencial para governar aquele território todo, integrando a autoridade religiosa e a civil sob o comando de Davi. Então, no fim das contas, o que esse capítulo 26 nos mostra não é só uma lista de nomes e cargos, né? É quase um organograma do poder e da ordem no reino. Exatamente. A gente vê essa combinação de hereditariedade, né? Famílias com funções específicas, Uhum.
Essa dando um elemento forte de mérito, com essa insistência na capacidade e na força das pessoas escolhidas. E o sorteio ainda adiciona essa camada de validação divina, talvez. Perfeito. O texto realmente constrói essa imagem de um sistema onde a linhagem e a competência caminhavam juntas, sabe? Para manter a coesão tanto religiosa quanto civil. Essa ênfase na capacidade, nesses homens capazes, sugere que, embora a tribo de Levi tivesse suas funções por direito de nascimento, a aptidão individual era reconhecida e valorizada dentro dessa estrutura. Faz todo sentido. E isso nos deixa pensando, né? Fica uma reflexão. Como será que uma organização tão detalhada assim, que buscava equilibrar o direito de nascimento com a aptidão comprovada e distribuir a responsabilidade de forma tão clara, impactou a coesão e o funcionamento daquela sociedade? Uma boa pergunta. E mais, que ecos dessa busca por estrutura, por responsabilidade clara e eficaz, a gente pode observar em outras formas de organização social, política, até hoje, ao longo do tempo. Fica aí pra gente pensar.